Olá, pessoal das turmas do terceiro ano. Estou gravando uma videoaula aqui que ela vai ser bem curta, bem objetiva, porque eu já estou postando junto a ela outras três videoaulas, né, que tratam sobre a industrialização brasileira. Só que eu resolvi fazer um vídeo rápido, curto. Aliás, esse é um tema interessante, talvez num outro momento eu até queira talvez em outro momento eu vá explorar ele novamente de uma maneira mais densa, mas essa é mais focada aqui para oferecer a vocês um complemento ao que foi dito, ou melhor dizendo, o que é dito nos outros vídeos. Então eu vou falar brevemente aqui, detalhando mais alguns detalhes, algumas coisas que talvez naquelas videoaulas que eu estou compartilhando não tenham ficado tão boas. Então, vamos lá. Características da industrialização brasileira. O processo de industrialização brasileiro, né, tem algumas características que normalmente são colocadas. Por exemplo, o Brasil ele é um país de industrialização tardia. Né? Tardia, isso é uma classificação, tá, gente? Isso não necessariamente é um termo pejorativo, que às vezes coloca de um jeito até parece que é isso. Mas ele é tardio por quê? Porque enquanto o Reino Unido deu início à Revolução Industrial no século XVIII, Estados Unidos, França e todos os países no século XIX, o Brasil vai se industrializar de fato no século XX, né? Mais especificamente a partir de 1930. Por isso o Brasil também, bem como outros países, são conhecidos como os novos países industrializados, enfim, países que foram se industrializaram posteriormente. Outra característica da industrialização brasileira é que ela foi historicamente, tá? Porque isso vem mudando, muito concentrada na região sudeste do Brasil, né? Sobretudo no eixo Rio-São Paulo, em São Paulo mais especificamente. Outra característica foi a dependência de capital, né? Não foi muito fácil adquirir capital para fazer um investimento industrial no Brasil. Muitas das vezes teve que recorrer a dinheiro estrangeiro, né, a investimentos estrangeiros. Alguns hoje falam também de dependência tecnológica, mas isso é uma questão também que varia muito, sei lá, de acordo com o tipo de produto exatamente a gente está falando, mas enfim, também costuma ser citado como uma característica. Também historicamente uma participação do Estado, né, como sendo em grande medida até mesmo o elemento modernizador, né? O Estado brasileiro, em momentos da história, liderou, por assim dizer, o processo de industrialização no Brasil. E também o modelo brasileiro no século XX ele é conhecido como modelo de industrialização por substituição de importações, né? Foi feita a industrialização no Brasil, sobretudo para atender a demanda do mercado interno, né? Para substituir, para colocar no Brasil a oferta de bens e serviços que antes eram comprados lá fora, né? Bens, né, de produtos industrializados que antes eram comprados lá fora, o Brasil passou a produzir para atender a própria demanda interna. Né? Isso é um modelo característico do Brasil, também de outros países latino-americanos, especial, que difere, por exemplo, do modelo adotado nos tigres asiáticos, né, que é um modelo voltado sobretudo para exportação. Né? Então, lá a industrialização voltada para exportação, aqui foi industrialização voltada para a substituição de importações. Agora, dando um apanhado histórico breve aqui, amarrando esse assunto, a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal e questão do pacto colonial, né, recebia apenas produtos manufaturados da metrópole, então até 1808 o Brasil não teve a experiência industrial. A partir de 1808, né, surge ali a chegada da família real e aí depois todo aquele processo que vai desencadear na independência do Brasil. Aí durante o século XIX a gente vai ter pequenas, incipientes experiências industriais, né? Mas algo ainda bem pequeno, feita sobretudo, por assim dizer, o maior destaque desse período a gente coloca que foi o Barão de Mauá. Né? O Barão de Mauá foi um visionário para a época, fez um investimento industrial significativo, teve suas fábricas, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, fez investimentos também
produzindo alguns produtos com destaque, inclusive até mesmo para a indústria naval, né? A indústria, o estaleiro Mauá, né? Lá em Niterói, que por sinal está até hoje lá, pelo menos o nome estaleiro Mauá, né? Está ali em Ponta da Areia, em Niterói, entre outros investimentos também da época industriais que ele fez. Esse é um maior destaque. Também houve no Brasil, no Rio de Janeiro, algumas fundições também nesse período, alguma coisa assim, mas foi uma indústria muito pequena nesse período. E aí, início do século XX, né, o Brasil produzia sobretudo café, né? Um detalhe interessante de se notar que até o início do século XX, por assim dizer, o Brasil ele era... a economia brasileira é dividida, assim, funcionava à base das chamadas ilhas econômicas, o arquipélago de ilhas, não havia uma integração territorial, né? E o Brasil produzia produtos, a maioria agrários, e voltados para exportação, normalmente do seu destino para fora, como, por exemplo, a borracha lá na Amazônia, o café no Nordeste, aqui no Sudeste, o açúcar no Nordeste, aqui no Sul, no Sudeste o café, a pecuária no Sul. Não havia uma comunicação, não havia uma integração territorial, né? E aí, entretanto, o café, a indústria cafeeira, a economia, melhor dizendo, a agricultura cafeeira, né, ela já vai ter uma característica um pouco mais modernizadora, vai haver acúmulo de capital, vai se desenvolver uma ferrovia, isso vai gerar, inclusive, uma característica, algumas condições para o desenvolvimento posterior da indústria. Acúmulo de capital, ferrovias, alguma base, por assim dizer, de infraestrutura, e essa infraestrutura vai servir depois a industrialização, inclusive vai explicar por que a industrialização ela vai se dar sobretudo no Sudeste, no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, São Paulo principalmente, devido à indústria, né? Devido à economia do café, a economia cafeeira, a infraestrutura também que a economia do café criou, né? E aí também vai ter a questão das guerras mundiais, elas vão impactar um pouco nesse sentido, né? Porque nesse período as economias lá fora vão se voltar mais ao esforço de guerra, se fechar mais, e o Brasil não vai ter tantos produtos de fora para comprar como acontecia antes. A questão, o Brasil funcionava basicamente da seguinte maneira: você vende produtos agrícolas para fora, sobretudo café, e compra produtos industrializados de fora, né? E quando você tem as guerras, né, há uma retração das economias lá fora voltada para o esforço de guerra, e, portanto, esses produtos industrializados passam a ficar menos abundantes. E aí o que acontece? Em 1930, observando isso, aliás, há um outro fato também histórico importante, que é a crise de 1929, que a crise de 1929, esses países interromperam a compra do café brasileiro, e aí a coisa ficou um pouco complicada, mas aí, não havendo a compra de café, havia capital acumulado, e aí havia uma condição criada para se investir em outro modelo econômico que, inclusive, havia uma demanda interna para suprir em termos de consumo, que era a indústria, né? Produtos industrializados. Então, o que acontece? A partir de 1930, né, quando se inicia, inclusive, a Era Vargas, vai ocorrer o deslocamento, né, desses investimentos do café, da economia cafeira, para a industrialização, principalmente em São Paulo. Há quem diga que até aqueles barões do café vão se tornar os primeiros industriais brasileiros, e o Vargas, né, o governo Vargas, vai incentivar a industrialização do Brasil e vai colocar ali uma questão que é marcante do período, né, que é marcante da industrialização brasileira, período de 1930, que é o quê? Além dessa questão toda de criar, portanto, esse modelo, né, como eu falei no início, de substituição de importações. Ou seja, se antes o Brasil importava produtos industrializados, agora o Brasil vai produzir internamente.
Mas em 1930, o governo Vargas, desenvolvimentista, vai investir sobretudo nas chamadas indústrias de base, né? Que é uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento do Estado brasileiro, não era fácil de fazer, então ficou a cargo do Estado criar as chamadas indústrias de base para gerar condições, uma infraestrutura básica para o próprio desenvolvimento da indústria, né? Uma indústria para impulsionar outras indústrias, né? Indústrias para impulsionar outras indústrias, né? E aí vai ter a chamada criação, por exemplo, da Petrobras, da Companhia Vale do Rio Doce, enfim, as grandes empresas estatais na época. E aí outra marca da industrialização brasileira ocorre no período JK, né, o governo Juscelino Kubitschek, que dentro do seu plano de metas vai priorizar também a industrialização. E qual vai ser o diferencial da industrialização no período JK? Bom, além da chamada indústria de base a cargo do Estado brasileiro, o governo JK vai impulsionar a indústria de bens de consumo. E para fazer a indústria de bens de consumo duráveis, ele vai procurar, sobretudo, incentivar empresas multinacionais. Então vai ocorrer uma abertura da economia brasileira para o investimento de empresas multinacionais. Sobretudo, a indústria automobilística vai ser a indústria que vai ganhar maior incentivo nessa época, né? Isso vai incentivar também a ideia do rodoviarismo, né? O desenvolvimento das rodovias, né? Vai ser muito importante para também impulsionar, alavancar a indústria automobilística, como outras indústrias de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, enfim, criar também uma sociedade de consumo na época, né? Foi o desenvolvimento de uma classe média, foi algo muito característico desse período. E se a indústria de base ficou a cargo de investimentos estatais e a indústria de bens de consumo duráveis a cargo de investimentos estrangeiros, as indústrias de bens de consumo não duráveis ficarão a cargo do capital privado nacional. Então, por isso que fala que é o tripé econômico. Indústria de base, capital estatal; indústrias de bens de consumo duráveis, capital privado estrangeiro; indústrias de bens de consumo não duráveis, capital privado nacional. Ok? E aí um outro período, dando prosseguimento a toda essa política nacional desenvolvimentista, a gente vai ter o chamado período dos governos militares, né? O período do regime militar, né? Que se caracterizarão por investimentos maciços na economia, sobretudo na indústria brasileira, né? Grandes obras de infraestrutura também serão importantes nesse período, de geração de energia, por exemplo, Itaipu, né? Que somada também por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, entre outras rodovias importantes, com a Transamazônica, e todas as obras vão ficar conhecidas como as obras faraônicas do período, né? Mas vão ser colocadas como sendo importantes para o desenvolvimento do parque industrial, desenvolvimento da economia brasileira, para a integração do território brasileiro, porque havia agenda de segurança, né? Também é importante do ponto de vista geopolítico você integrar o território brasileiro. Inclusive vai ser criada a Zona Franca de Manaus, também pensando nisso, né? Vai ser levado vai procurar interiorizar também um pouco mais a indústria brasileira, né? A gente vai ter um desenvolvimento também da indústria bélica brasileira, vai ser de alguma maneira incentivada. Tinha a Embraer surge nesse período, tinha a Ingesa também, a Ingesa fabricava tanques, né? Enfim. E esse período ele vai ser um período caracterizado pelo chamado milagre econômico. O Brasil vai saltar da 43ª posição para a 8ª posição no mundo em termos de economia, né? Da 43ª economia do mundo para a 8ª. O Brasil vai subir na época, né? O Brasil chegava a crescer a mais de 10% ao ano, né? Isso é algo completamente
estratosférico esse número, né? Mas bem como o governo JK também, isso vai ter como característica o endividamento, né? O Brasil vai recorrer a empréstimos estrangeiros, vai gerar endividamento e depois vai ter um problema devido ao choque do petróleo, né? O choque do petróleo vai acabar afetando muito esse período de prosperidade, de crescimento econômico, por assim dizer. E aí, em 1980, a gente tem a chamada década perdida, né? Que é uma década caracterizada por uma retração econômica muito grande e pela hiperinflação, né? Do período, conhecido como década perdida, e inclusive esse parque industrial brasileiro ele é afetado, ele acaba sendo, de certa forma, um tanto quanto sucateado, começa a ter defasagem tecnológica. E aí, nos anos 1990, dá-se início à fase atual da industrialização brasileira, que é o período de abertura econômica, né, de inserção do Brasil no processo de globalização, por assim dizer. Alguns costumam dizer de período de uma ideia liberal, né, econômica, por exemplo, programa de privatizações, inclusive algumas empresas estatais de destaque vão ser privatizadas, como a Vale do Rio Doce vai Vale, enfim, entre outros exemplos. Vai haver essa abertura econômica que também vai trazer, digamos assim, que de acordo aí com a perspectiva, você vai ter, por assim dizer, opiniões pró e contra, mas enfim, houve um destaque do positivo nisso foi, por assim dizer, a melhoria dos produtos brasileiros, né? Os produtos brasileiros que sofriam uma defasagem tecnológica muito grande. Esse período da abertura econômica, a gente vai ter uma oferta de bens, de produtos industrializados muito maior e uma melhoria tecnológica dos produtos, né? E bem como a abertura de outros mercados, né? Na época, onde está como o setor de telefonia, que até então estava bem restrito na ocasião. Enfim, e também a partir dos anos 90, na verdade um pouquinho antes, mas intensificado a partir dos anos 90, ocorre o processo de desconcentração industrial brasileira, né? A indústria brasileira ela vai se dispersando mais, especialmente se dispersando pelo território brasileiro, perdendo um pouco essa concentração muito grande que ela havia no eixo Rio-São Paulo, embora ainda o eixo Rio-São Paulo, São Paulo principalmente, ainda desponte como a região mais industrializada do Brasil. Mas a gente vai ter o desenvolvimento de parques industriais em outros lugares do Brasil e vai ocorrer uma coisa interessante também, que é a marca desse período, que é a ideia da guerra fiscal, né? Os lugares, estados, municípios, oferecendo incentivos fiscais para indústrias que queiram instalar suas plantas nos seus estados, nas suas cidades, enfim. E há essa guerra. Então, sempre que tem uma empresa grande, uma multinacional, por exemplo, anunciando que quer instalar uma planta no Brasil, uma montadora no Brasil, por exemplo, de automóveis, ele vai lá os estados e os municípios oferecendo incentivos para tentar atrair aquela indústria a se instalar lá, porque vai gerar emprego, enfim, vai impulsionar a economia local. Enfim, então, dando em geral, é um pouco isso que eu gostaria de destacar, acrescentando ao que essas outras videoaulas que eu estou postando junto colocam, né? Enfim, então é isso, pessoal, de uma maneira resumida. Não está muito, está meio bem curta, assim, bem objetiva essa aula, não está tão estética, tão caprichada, mas a ideia mesmo é dar um complemento explicativo e inserir algumas informações que eu acho que mereciam um pouco mais de destaque. Ok, pessoal? Então é isso, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Tchau!